Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 1 de agosto, agora 10 horas e 23 minutos aqui na Espanha, no Brasil 5 e 23 da manhã. Gente, eu vou começar pelo gráfico mensal para vocês verem a maravilha com que se desdobrou a formação desse novo candle aqui no mensal. Vou até despoluir aqui. Olha o nível do engolfamento que a gente está protagonizando aqui no mensal. Esse aqui é o candle de agosto que começou faz poucas horas. Vamos fazer um... esse aqui é o candle de agosto que começou agora na virada da VWAP mensal, que acontece na madrugada de 31 de julho para 1º de agosto. Olha o engolfamento brutal em relação ao candle anterior, de julho. Gente, quando acontece esse engolfamento, como aqui no mês de fevereiro de 2019, é porque a reversão de tendência já é fato consumado. A gente já visitou o fundo dessa história, que ficou em 17.592, e agora a gente segue para uma bela pernada impulsiva. No diário o gráfico não ficou tão bonito, porque a BTC basicamente sentiu a linha superior da nuvem de Shimoku, recuou, acabou voltando para dentro do canal de Keltner, mas a gente segue transitando pela banda superior do canal. A linha superior do canal de Keltner já avançou para dentro da nuvem, a mediana idem, a inferior segue agressivamente apontada para cima. Na projeção, a nebulosidade avermelhada vai dando espaço para a criação de uma nebulosidade esverdeada forte. Vocês vejam que o estreitamento da nebulosidade avermelhada está acontecendo de maneira acelerada. Já já vem uma bela nebulosidade esverdeada. Na nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, a gente segue um pouquinho acima da última lower. Na nossa banda de VWAP mensal, como eu reportei aqui no canal, a gente promoveu a virada da VWAP mensal. Agora a VWAP mensal ficou ali no patamar de 23.400. É a partir daqui que a gente vai desenhar a nova banda de VWAP mensal. No gráfico das VWAPs, agora a VWAP mensal subiu e nesse momento a gente segue travado na altura da VWAP mensal. Assim que a gente se livrar, a gente está um pouquinho abaixo, ficou em 23.400, a gente está em 23.346. Assim que a gente se livrar da VWAP mensal, a única coisa que segura a BTC agora é a VWAP anual entre 32 e 33. No intraday, eu estava aqui na Atom, deixa eu botar na BTC. No intraday, a BTC está didática, ela basicamente lambeu a lower, esgarçou um pouquinho, voltou para a VWAP. Aqui a gente ameaçou lamber a lower, voltou para a VWAP. Lambeu a upper, voltou para a VWAP. Daqui a pouco eu vou dar os sinais na sala de sinais, provavelmente serão sinais que vão fechar rapidamente, já que a BTC hoje está didática, como ontem também. Aqui esgarçou a upper, voltou para a VWAP, esgarçou a lower, voltou para a VWAP rapidamente, deu vários sinais bons. Mas enfim, gente, na seara dos... no gráfico de Renko ficou maravilhoso. A gente está a um boxezinho de abrir o nosso Panic Buy, que é o chamado FOMO, é o medo de ficar de fora. Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora de uma pernada de alta. Gente... tem uma reportagem muito interessante na Bitcoin Magazine dando conta de que a mineração de BTC não é um desperdício. Pelo contrário, não é a utilização de algo que seria perdido. Não existe nenhuma planta de energia elétrica, seja ela hidrelétrica, termoelétrica, que seja 100% eficiente. Itaipu... não consegue jogar na rede, nas linhas de transmissão, 100% da energia produzida. Não é à toa que o Paraguai, que também é dono de Itaipu, Itaipu é binacional, agora virou um paraíso de mineração cripto, justamente porque o Paraguai, por não conseguir usar a energia que lhe cabe dentro da sociedade de Itaipu binacional, acabava vendendo para o Brasil a um preço ridiculamente barato. E agora eles estão se transformando num paraíso de mineração cripto. Isso acontece com qualquer planta. Uma Angra 1, Angra 2, Angra 3 não são 100% eficientes. Elas desperdiçam energia, não jogam 100% da energia produzida na rede. A mesma coisa com Belo Monte. Enfim, e toda essa energia que não é jogada na rede pode muito bem ser objeto de mineração cripto. E os preços dos criptoativos continuam subindo, mesmo com os crescentes temores de recessão. Essa reportagem de hoje do The Block dá conta de que talvez o mercado esteja virando a chave, reprecificando a Web 2,
que tá super avaliada, vamos colocar assim. Essas big techs valendo trilhões, onde o tráfego de dados e riqueza trafegam de maneira aprisionada num feudo, um iOS valendo 2, 3 trilhões, e agora o mundo se vê diante da possibilidade de dados e riqueza transitarem de forma livre na Web3. Então é por isso que, mesmo com esse temor de uma mega recessão, já é o segundo trimestre que os Estados Unidos crescem negativamente, isso é recessão técnica, e os criptoativos seguem reagindo bem, porque talvez o mercado esteja reprecificando algo que estava supervalorizado e reprecificando algo que estava subvalorizado. No caso, os criptoativos. E um artigo super interessante aqui na Cointelegraph dando conta de que a BTC pode estar desenhando um dos maiores ciclos de alta da história. Talvez aquela nossa pernada em direção a 240 mil dólares esteja se desdobrando. E a ameaçou a Nancy Pelosi. Segundo o comunicado do alto comando militar chinês, o que teria sido dito naquele telefonema do Xi Jinping para o Joe Biden na semana passada foi no sentido de que a Pelosi iria perecer. Houve uma ameaça real, reportada inclusive pelo Pentágono, de que os chineses poderiam abater o avião da Nancy Pelosi se ela fizesse uma visita de estado à ilha de Taiwan. Lembrando que a China considera Taiwan o seu território. E, nas palavras de Xi Jinping, a posição do governo e do povo chinês sobre Taiwan é consistente e salvaguardar resolutamente a soberania nacional e a integridade territorial da China é a firme vontade de 1,4 bilhão de chineses. Deixaram nas entrelinhas que eles iriam abater o avião da Nancy Pelosi. Ou seja, é a maior ameaça à soberania dos Estados Unidos desde sempre. Acho que nunca houve uma ameaça tão explícita nesse sentido. E agora a China aumenta a sua ajuda à Síria de Bashar al-Assad. Gente, Israel acionou a Washington, a Casa Branca, dizendo que é inaceitável que a China se meta na sensível divisão de forças e poderes do Oriente Médio. A China agora avisou que está aumentando a ajuda militar em favor da Síria de Bashar al-Assad. As autoridades israelenses temem que, após anos de uma assessoria militar chinesa silenciosa, agora isso passe a ficar ostensivo com um apoio financeiro e militar. Isso pode ser apenas a ponta de um iceberg que pode culminar em consequências que nem os israelenses sabem prever. Lembrando, gente, que Israel possui o artefato nuclear, a China possui o artefato nuclear, e isso tudo pode ser também um estopim para uma terceira guerra mundial. E uma outra reportagem muito interessante na Zero Hedge, dando conta do quão confortável você está com o dólar norte-americano. A SCO é a organização de Xangai, é uma organização que ainda não é militar, composta por Rússia, China, Cazaquistão e Uzbequistão, em que eles agora querem evoluir para uma organização econômico-militar. Ou seja, toda aquela dicotomia geopolítica e financeira internacional, a qual eu me reporto desde o início do conflito russo-ucraniano, está se desdobrando, o mundo está ficando maluco. Agora, Israel está ameaçando até nuclearmente a China se ela se meter no Oriente Médio. Ou seja, gente, o mundo está virando um barril de pólvora. Isso pode explodir numa hecatombe nuclear a qualquer momento. E na minha leitura, nesse ambiente em que até a referência global de reserva cambial está indo para o saco, que é o dólar, com o Mohammed bin Salman da Arábia Saudita pendendo para a aceitação de yuan em contrapartida ao fornecimento de petróleo, todo esse mundo maluco, na minha leitura, está criando condições favoráveis para que uma divisa descentralizada, não controlada por um ente soberano, como é o caso da BTC, vá se consolidando sim, até como uma reserva cambial internacional. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer Luna Lunk, que acabou que não deu tempo para fazer ontem, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.